A reportagem do Rede TV News gravou uma entrevista exclusiva agora há pouco com o Frederic Wassef, que é advogado do senador Flávio Bolsonaro. O Wassef negou que Flávio Bolsonaro tenha repassado R$ 500 mil do fundo partidário para um advogado. O que o senhor tem a dizer sobre as denúncias feitas pelo empresário Paulo Marinho em relação à informação de que o senador Flávio Bolsonaro teria sido avisado por um delegado da Polícia Federal sobre uma etapa da Operação Furna da Onça, que investiga um esquema de rachadinha e movimentação financeira irregular no gabinete dele enquanto era vereador? Existe uma manifestação oficial do Judiciário do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, deixando claro que jamais houve qualquer investigação que envolvesse Flávio Bolsonaro ou seu ex-assessor na Operação Furna da Onça, do Rio de Janeiro. Portanto, eles sequer eram investigados, não tinham conhecimento e jamais foram avisados. Ainda, hipoteticamente, só para título de reflexão, caso viesse a ser comprovado que houve esse tal aviso, isso é algo que teria partido de forma unilateral, de forma autônoma e independente, pelo suposto delegado. Jamais Flávio Bolsonaro ou qualquer membro da família Bolsonaro requereu, solicitou, pediu ou quis ter acesso a qualquer investigação. Primeiro, porque eles nem sabiam da existência de qualquer investigação. E segundo, que jamais cometeriam qualquer ilegalidade. Isso, na verdade, não corresponde à realidade. Estamos falando de uma frase tirada fora de contexto que ocorreu há 2 anos atrás, segundo afirma o suposto empresário. Qual a posição do senador Flávio Bolsonaro em relação às possíveis manifestações financeiras suspeitas no gabinete do Rio, incluindo as rachadinhas? Isso já foi exaustivamente explicado, não existe e jamais existiu esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual à época dos fatos, Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. Tanto é verdade que as investigações se iniciaram em janeiro de 2018 e hoje, 2 anos e meio após o início das investigações, sequer existe denúncia do Ministério Público. Mais importante, o senador Flávio Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado de forma irregular, sem o conhecimento e autorização do Poder Judiciário. E quando as autoridades públicas do Rio de Janeiro tiveram acesso a todos esses dados bancários, ali tiveram a prova documental na mão de que jamais o senador Flávio Bolsonaro recebeu um único real de qualquer repasse de recursos, seja de Fabrício Queiroz, seja de qualquer outro assessor. Isso simplesmente não aconteceu, já foi dito pelo próprio Fabrício Queiroz no Rio de Janeiro, no Ministério Público, e os documentos provam que jamais houve qualquer repasse de recursos. Portanto, tudo isso não passam de uma ilação irresponsável e uma campanha difamatória contra o senador da República, Flávio Bolsonaro. Qual a relação do senador Flávio Bolsonaro com Victor Alex, advogado que já foi alvo da PF e teria recebido a informação privilegiada da Polícia Federal? Por acaso eles são amigos? Vitor é apenas um profissional do direito, é um advogado que trabalha para a família Bolsonaro há muitos anos, muito antes do presidente Jair Bolsonaro se tornar presidente da República, quando este ainda era deputado federal. Quando o senador Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual, o advogado Vitor Granado é um excelente profissional que apenas exercia o regular exercício da advocacia, prestando consultoria jurídica, exercendo o trabalho de advogado. Não existe, nunca existiu qualquer irregularidade. Da mesma forma, vale registrar e rebater outra fake news que está sendo divulgada agora pela mídia de uma forma geral. Flávio Bolsonaro nunca repassou R$ 500 mil ao advogado Victor Granado. Na verdade, o Diretório Nacional do PSL em Brasília contratou o seu escritório para a prestação de serviços advocatícios. Os serviços foram prestados, a nota fiscal
foi emitida, foram pagos os impostos e declarada a Receita Federal. Portanto, o que está acontecendo aqui é o ataque à classe dos advogados. Estão partindo para cima do advogado e deixando claro que esse advogado jamais foi investigado em qualquer esquema de rachadinhas e não faz parte como investigado do PIC do Rio de Janeiro.